Oi, gente! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como estimular o bebê. Então, o bebê nasce, a mãe leva para casa, passa aquele primeiro período de adaptação sobre uma nova rotina em casa, um novo ser vivo na sua casa, a amamentação, enfim. E daí você fica assim, pelo menos comigo foi assim. E agora, o que eu faço com o bebê? O que eu faço com ela quando ela não estiver fazendo nada? Não tiver que trocar fralda, não tiver que botar para dormir, não tiver que dar mamar. E aí eu faço o que com esse bebê? Então eu comecei a procurar formas de estimular, né, a criança. Não tô querendo aqui falar que você deve apressar as coisas, porque cada bebê tem seu tempo para desenvolver as suas habilidades, né? Isso varia de bebê para bebê, de criança para criança. Umas crianças vão sentar com 6 meses, outras só vão sentar com 7. Umas crianças vão andar com 1 ano e meio, outras crianças vão andar antes de 1 ano. Então, não é em relação a isso, a apressar as coisas, mas e sim favorecer para que essa criança se desenvolva da melhor forma, né? Com que você possa colaborar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi quando ela completou 3 meses. Eu estudei, as minhas pesquisas me mostraram, né, que o bebê começa a definir as cores, né, sai daquele preto e branco e cinza e começa a ver as cores de tons fortes. Se vocês repararem, todos os brinquedos de criança, os móveis, são bastante coloridos e tem muito contraste de cor. Então tem muitas listras, muito preto e branco, muito colorido, porque a criança começa a distinguir nessa idade, com 3 meses. Então, se você puder, invista em brinquedos que tenham cores fortes, distintas. Antes disso, só o preto e branco mesmo. Depois dos 3, já bem bastante colorido. E o meu pediatra, o pediatra da Camila, orientou também que a partir dos 3, 4 meses, colocasse o bebê de bruços, umas 2, 3 vezes ao dia, sempre numa superfície plana e rígida, de preferência o chão. Pode usar aquele tapetinho de atividades, era assim que eu fazia, e colocar o bebê de bruços para fortalecer o pescoço. Eu fazia, a Camila não gostava muito. No começo eu deixava 2 minutos, depois, com o tempo, eu fui deixando 5 minutos. Mas no começo, só os 2 minutos, ela já ficava bem aborrecida, porque não tinha força no pescoço. Então é importante fazer isso com o bebê a partir dos 3 meses. E também no 4º mês, de 3 para 4 meses, eu comecei a fazer, para fortalecer o pescocinho também, o bebê deitado, e eu puxava pelas mãozinhas. Lógico que bem devagar, bem devagar. E aí você consegue perceber o bebê fazendo assim, a força no pescocinho. Então eu deitava ela no trocador. Na hora que eu ia trocar a fralda, eu fazia esse exercício com ela. Eu deitava ela no trocador, tinha um travesseirinho de apoio, e eu puxava pelo bracinho até ela sentar e vir até mim. E aí, bem devagarzinho, voltava. Então, esses foram os 2 primeiros estímulos que eu fiz. A partir do 5º e 6º mês, eu comecei a investir mais em brincadeiras no chão, em colocar ela no chão, deixar de tanto colo. Claro que a gente tem que dar colo, tem que dar aconchego, tem que dar carinho, mas também tem aquele momento da gente deixar a criança explorar um ambiente seguro. Tem muitas mães que têm medo de colocar a criança no chão, têm receio, ou até acham que é errado. Pelo contrário, pesquisas mostram que as crianças se desenvolvem mais quando elas têm a possibilidade, quando os pais dão possibilidade delas explorarem o chão, o ambiente, né? Então, aqueles tapetinhos de atividades, espalhava os brinquedos para estimular ela, tentar engatinhar. Ela não engatinhava ainda e nem sentava, mas eu deixava ela deitadinha no chão, né? E ia mostrando os brinquedos e interagindo. Também tem pesquisas que mostram que as crianças têm muito mais autoconfiança com os pais que demonstram atenção, que conversam, que ficam presentes, né? Apesar do bebê não entender ainda, ele entende o tom da sua voz, né? Ele já ouve sua voz desde a barriga. Então, o tom da voz da gente, as brincadeiras, as músicas, eu já comecei isso por volta de 5, 6 meses com ela. A cantar, a bater palminha, porque com 7 meses a maioria das crianças já consegue bater palminha e já começaram a sentar. Então, é bom estimular nessa fase a questão de
a expressão facial, né, de você estar no olho com a criança, fazer as expressões de sorriso, de susto, de careta, mostrar brinquedo, interagir. Ela já consegue alcançar alguns brinquedos, né? Com 6, 7 meses ela já alcança. Então ela vai se estimular para engatinhar atrás daquele brinquedo que ela tem interesse. Então você fica de longe chamando com o brinquedo para ela chegar até você e utilizando muito a linguagem, né? E as expressões faciais. Então, com 7 para 8 meses, a criança começa a conseguir segurar objetos e você já pode apresentar brinquedos de encaixe, brinquedos de torre. Para Camila foi mais complicado os de encaixe, ela não conseguia encaixar. Mas os de torre, de blocos, ela já conseguia fazer e gostava bastante. Ela começou a engatinhar com 8 meses. Então, de 6 para 7 meses, ela se arrastava, que já é um indício que a criança se movimenta, né? Mas isso só foi possível ela se arrastar porque eu colocava ela no chão. Então, de 6 para 7 meses, ela se arrastava e com 8 meses, de fato, ela começou a engatinhar. E aí, a gente explorava a casa inteira quando ela começou a engatinhar. Com 10 meses, ela começou a andar, deu os primeiros passinhos dela. Como foi que eu fiz para estimular ela a andar? Tem várias formas de fazer isso segura, né? Sem estar apressando as coisas. Você pode pegar a fraldinha, né? E apoiar, mas tem que ser uma fralda bem comprida, tá? Não pode ser muito curta, porque também aí a gente fica abaixada e dói a coluna. Então, pegava uma fralda bem comprida, ou um pano bem comprido, um lençol, colocava aqui na barriga, no peito da criança, e por trás puxava aqui com o lençol, mas assim, com muito cuidado, sem fazer força para a criança ficar pendurada, né, que isso é perigoso, só quando ela já estiver realmente conseguindo se equilibrar. Antes disso, não. Eu só fiz isso quando ela conseguiu se equilibrar em pé. Você via que ela se equilibrava já segurando no móvel, mas ela ainda não conseguia se deslocar, tá? Antes disso, também você pode oferecer um banquinho de plástico que é leve para a criança se apoiar em cima e empurrar. Claro que com você junto, né? Para ela não cair de cara no chão. E também uma coisa que eu fiz bastante foi colocar ela apoiada no sofá, para ela se equilibrar. Então eu colocava ela em pezinha segurando no sofá e ela começou a sentar e levantar, segurava no sofá, sentar e levantar, segurava no sofá. E aí ela começou a dar os primeiros passinhos de lado. Assim, andava de um lado pro outro, segurando no sofá. Depois eu fiquei junto com ela, ensinando ela a ficar segurando só com uma mão no sofá, a outra mão livre, para que ela não andasse mais de lado, mas andasse de frente, né? Que o sofá ficasse de lado. E assim ela começou a dar os primeiros passinhos e soltar a mão do sofá. Um belo dia, com 10 meses, ela saiu andando. Foi impressionante. Com 8 meses, eu comecei a ler livrinhos infantis com ela. Então, livrinhos curtinhos, bem lúdicos. A maioria dos livrinhos para essa idade são questão de números, fala os nomes dos animais. E aí eu ia mostrando, ia contando a historinha, até que hoje em dia ela sabe a historinha de cor. E ela até completa o finalzinho das frases. Ela com 1 ano já completa a última palavra daquela frase, ela já sabe de cor, de tanto que a gente lê todos os dias a mesma historinha antes de dormir. É uma parte do ritual noturno dela. Então, eu acho bem bacana investir em livros infantis, aqueles de duro, né, de capa dura, de folha dura, resistente, porque o bebê ainda coloca tudo na boca, então para não rasgar, não danificar e ele poder utilizar por muito tempo de forma segura, livrinhos infantis. Eu acho uma dica excelente para o desenvolvimento infantil. Nessa mesma fase, nessa mesma idade de 8 para 9 meses, a gente pode brincar de esconde-esconde com o bebê. Sabe, você pega o pano, põe na sua cara e diz: cadê a mamãe? Achou! Cadê a mamãe? Achou! A criança já começa a entender que a mãe fica ausente, mas ela volta. É muito legal para a fase da angústia da separação, que é justamente nessa fase, quando muitas das mães já estão trabalhando e a criança percebe que a mãe ou o pai não estão por ali, mas ela começa a entender que eles somem por um período e depois eles voltam. Eles aparecem novamente, ou seja, a criança não se sente abandonada. Então, um ótimo exercício é brincar de esconde-esconde com a criança. Eles adoram essa brincadeira, eram muitas gargalhadas.
tente fazer com que seu filho faça uma atividade de cada vez, ou brinque com um brinquedo por vez, para que ele aprenda a ter concentração naquela atividade. Muitas vezes a gente vê que não dá, a casa fica toda bagunçada com muitos brinquedos espalhados. Mas o que eu fazia? Eu não apresentava todos os brinquedos ao mesmo tempo, fazia uma reciclagem de brinquedos, uma caixa com certa quantidade de brinquedos para ela brincar por uns 2 dias, 2, 3 dias, depois eu trocava os brinquedos, porque isso dá uma certa novidade para a criança, né? Não fica os mesmos brinquedos todos os dias, é como se fossem brinquedos novos, sendo que são os mesmos brinquedos. E também não fica muita opção para a criança dispersar, então ela consegue ficar mais tempo concentrada com o mesmo brinquedo. Tente ajudar seu filho a fazer isso. E também, quando ele for mudar de brinquedo, tente fazer com que ele ajude a guardar. Ah, você terminou, você não quer mais esse? Vamos guardar e pegar outro brinquedo. Né? De fato, a criança só vai conseguir ajudar a guardar lá para 2 anos, 2 anos e meio. Mas desde muito antes é interessante a gente mostrar que está guardando, fazer a criança participar de alguma forma e guardar. Nem sempre ela vai querer guardar, mas quando ela guardar, legal. Vai sendo estimulado, vai sendo positivo para ela aprender que tem um lugar para guardar. E aí depois ela já sabe onde está o brinquedo. É interessante que eles já vão no lugar certinho. Então, estou encerrando o vídeo por aqui com esse tema de atividades e como estimular o bebê a partir do 3º mês até 1 ano de idade. A partir de 1 ano, aí eu comecei a fazer outros tipos de interação, que aí depois eu posso fazer outro vídeo sobre. Tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.